uma das melhores notícias, até porque o Endrick não é exatamente uma novidade, foi a atuação do Andrés Pereira no começo, né? Ele dá uma bola ali que o Martinelli perde na cara do gol antes de 1 minuto, depois faz um golaço aos 5 minutos e a partir do momento que ele é substituído e entra o Paquetá no segundo tempo, a seleção piora bastante, não só por causa dele, obviamente, mas a seleção piora bastante. A questão do Paquetá, ela é muito delicada, né? A gente poderia, inclusive, debater se ele deveria estar lá ainda ou não, mas ele tem uma solução muito boa, né? Andrés Pereira, que sempre foi um grande jogador, a gente sabe, acabou muito manchado no Flamengo, depois, né, na falha na final da Libertadores, saiu daqui com uma carga muito pesada, mas é um jogador de muito talento, que vem bem na Europa e se mostrou muito bem na seleção. A questão do Endrick, a gente fica na dúvida porque ele, né, entrando no segundo tempo, ele fez gol nas últimas 3 partidas, né? Contra a Inglaterra em Wembley, contra a Espanha no Bernabéu e agora contra o México, salvando o que teria sido um resultado bem melancólico para o México, né? Que tomou de 4-0 do Uruguai, que vive uma das suas maiores crises técnicas recentes, um time que está muito mal, né? E o Brasil, por pouco, não empata se não fosse o Endrick. Então, acho que o Dorival vai estar se amarrando, está se agarrando um pouco nesse argumento de que o Endrick é um bom jogador de segundo tempo. Mas eu também acho que valeria a pena aproveitar pelo menos esse outro amistoso para fazer o teste com o Endrick de titular. Se é para fazer teste, uma coisa nova, testa uma coisa que não fez ainda, que é usar o Endrick desde o começo. Então, né, ao que tudo indica a apuração dos nossos colegas em Orlando é de que ele não vai fazer isso, né, de que ele vai continuar com o Endrick no banco, mas eu, né, olhando para o que a gente viu aí nesses testes, com reservas e tal, eu acho que assim, 2 opções para ele começar a considerar seriamente o Dorival Júnior seriam o Andrés Pereira de titular e o Endrick também. Faz isso contra os Estados Unidos, se achar que não dá, começa a Copa América com ele no banco. Mas é um jogador que, independente das comparações com o Pelé na idade dele, o Pelé depois, enfim, ele hoje é um jogador que está pedindo passagem e poderia ter um lugar aí para começar o jogo, pelo menos nesse amistoso. E também aí quarta-feira, no meio do Campeonato Brasileiro, agora a gente que lute para, né, lidar com seleção, Eurocopa, daqui a pouco Copa América, Campeonato Brasileiro, jogo atrasado. Mas eu, na quarta-feira, gostaria de ver o Endrick e o Andrés Pereira começando no jogo. Casão, eu não consigo entender. jogo? Fala, Só uma Renato. coisinha, Marília. Eu não consigo entender qual é o sentido de manter o Endrick no banco no próximo amistoso. Afinal de contas, é o último jogo antes da Copa América. O que supostamente o Dorival deveria fazer? Escalar o time titular. Porque, afinal de contas, é o que vai começar a jogar a competição. O time titular do Brasil hoje em dia não faz o menor sentido sem o Endrick. Aliás, não faz o menor sentido sem Rodrigo, Endrick e Vini Júnior. A partir daí, Dorival, você brinca, escala o que você quiser, eu aceito. Mas não faz o menor sentido você tirar os 3 jogadores mais talentosos do grupo desse ataque da seleção. E esse ataque já deveria ser testado agora contra os Estados Unidos. O Dorival precisa de mais teste para quê, gente? O Dorival escalou um time reserva no primeiro tempo. O único jogador que sobressaiu foi o Andrés Pereira. Concordo com a Alicia. Acho que o Andrés Pereira está merecendo mais ser titular do que o Lucas Paquetá. Nitidamente, o Paquetá está meio transtornado. Então, eu começaria com o Andrés Pereira, mas ele não vai fazer isso. Ele vai começar com o Paquetá. Ele quer dar força para o Paquetá. Agora, no ataque na frente, não faz o menor sentido você ir de Savinho, de Rafinha, do próprio Martinelli. Não faz o menor sentido. Os 3 titulares, se existem 3 titulares que são incontestáveis na boca de todo mundo, são Rodrigo, Endrick e Vini Júnior. Eles têm que começar esse jogo com os Estados Unidos e serem os titulares da Copa América. Só falta o Dorival começar a Copa América sem o Endrick titular. Aí realmente é de chorar, né? Aí o Casão citou recentemente um personagem do Chico Anísio, né? O Thiago até nos deu. Do Chico Anísio. O Thiago até nos deu o nome. Sabe como era o nome dele? Peraí, o Thiago mandou aqui, muito engraçado. Peraí, que eu tenho que achar aqui. Valfrido Augusto Canavieira. Era um prefeito populista que driblava as cobranças do povo, falando isso, palavras, enfim, são mais do que palavras. Pois bem, eu vou citar outro personagem. Eu vou citar o Jô Soares, aquele cara que vivia o exilado
político lá que vivia lá, coisa, e quando ele começava a receber as notícias, ele dizia: me tira o tubo, porque ele estava no hospital. Dorival, se você não começar com o Hendrick de titular, me tira o tubo, eu não quero nem ir para a América, para com isso, né? Fala sério. Ainda se ele for. A gente está com o Éder lá direto dos Estados Unidos, vou colocar ele na conversa, porque se ainda tivesse um trabalho, o ciclo tivesse começado lá na Copa do Mundo, já tivesse jogado um monte de jogo de eliminatória, tivesse feito o teste, eu tivesse jogado para valer, eu entendo que ele quisesse fazer um teste ou outro. Mas ele só tem amistoso no currículo, Éder, porque essa resistência toda, colocar o time para jogar? Boa tarde para você aí. Boa tarde, Marília. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o fim de papo. A questão do Dorival com o time reserva no primeiro jogo e com o time titular, e aí já adiantando, respondendo duas perguntas que eu estava ouvindo aqui, o Hendrick não vai ser titular e, teoricamente, o Hendrick não começa a Copa América como titular. A questão do Dorival com os reservas do primeiro grupo chama-se gestão de grupo. A gente sempre falou que o Dorival é um cara que preza pela gestão de grupo, de colocar todo mundo para jogar, de fazer todo mundo se sentir parte importante do seu elenco, isso desde os clubes, né, que ele era muito bom nisso, e agora na seleção ele repete. Então o primeiro jogo já estava combinado que os reservas iniciariam a partida, e aí no segundo jogo a formação que ele entende como titular vai iniciar o jogo. Por que não o Hendrick iniciou o jogo contra o México, que foi o jogo dos reservas? Porque o Dorival entende que não precisa ser testado. O Hendrick ele já sabe o que o Hendrick pode oferecer para ele, o Hendrick vem decidindo os últimos jogos, e o Hendrick vai ser provavelmente esse cara que vai sempre entrar no segundo tempo, mas pelo menos nesse começo, enquanto ele não, entre aspas, que eu também concordo com o Renato, que talvez seja um momento do Hendrick ser o titular, ganhar essa posição, mas enquanto o Hendrick não ganhar essa posição, a ideia é essa, que ele entre aí no segundo, e aí então a explicação do porquê que ele não foi titular com os reservas e porque ele não será titular com os titulares. Ô, Éder, quem é o cara que barrou? Só uma coisinha. Éder, quem é o titular que o Hendrick tem que barrar? Vai ter que barrar o cara que tá pelo centro, Renato. Hoje é o Rodrigo. E aí tocar o Rodrigo pela direita e tirar o Rafinha. Né? Eu acho que a tendência ao longo da Copa América é essa, né? Que o Hendrick ganhe a posição do Rafinha, mas aí só o tempo que vai dizer pra gente. O Éder, estão perguntando para você se você comprou gel aí, porque hoje o seu cabelo não está ao vento, mas eu vou pedir para o Casagrande bater bola com você. Olha que é o Casagrande, hein? Não vai dar aquela engrossada. Vai, Casão. Não, a questão é a seguinte, eu concordo com tudo que o Renato e o Éder falaram. Quando um jogador entra numa partida importante como a Inglaterra, lá em Wembley, faz um gol, beleza. Quando ele entra numa outra partida contra a Espanha e faz um gol, você fala, opa. Aí ele entra, terceira partida contra o México, o que ele precisa mais fazer para virar titular? Isso passa na cabeça do jogador, né? O Hendrick é jovem, tudo bem, ele está empolgado, mas eu tenho certeza que ele vai assim, pô, filho, agora vamos supor que ele entre contra os Estados Unidos e não faça gol. Aí, pô, tá vendo? O rendimento não é o mesmo. Cara, o cara entrou 3 e fez gol e no quarto jogo o cara não coloca ele como titular. Eu concordo, para mim o ataque é Rodrigo, Hendrick e o Vinícius Júnior, sem dúvida alguma, ele tinha que testar isso daí. Eu queria perguntar pro Éder o seguinte, e a zaga, Éder? Qual é a zaga definida para ele? Tem alguém que está podendo roubar a vaga de alguém? Porque eu acho todo mundo muito igual. A zaga, Casal, Quinhos pela direita e do lado esquerdo é a grande dúvida, porque teoricamente seria o Gabriel Magalhães. Só que o Gabriel Magalhães teve a lesão no ombro no Arsenal e veio para cá ainda à disposição para o jogo contra o México, ele não estava à disposição, e a tendência é que o jogo contra os Estados Unidos também. A gente vai ter o primeiro treino daqui a pouco, então ele não deve estar à disposição, e quem jogar é o Beraldo. Então a disputa, o Dorival gosta de jogar com o zagueiro canhoto pela esquerda. Então o Beraldo é a opção ao Gabriel Magalhães. Então o Beraldo sai um pouco na frente. Acho que contra o México foi um teste para o Militão. Ele jogou pelo lado direito da defesa, mas é um zagueiro que, se tiver 100% do que a gente já viu ele jogar, ele deve ser o titular. Mas acho que ontem, aí vocês podem opinar também, eu acho que ontem o Militão não foi tão bem assim para conseguir ganhar essa vaga
indiscutivelmente. Então parece que o Militão ainda não está no 100% dele depois da lesão. Então quem sai na frente por essa vaga hoje, Casão, é o Beraldo. E respondendo a Marília, eu não comprei gel não, mas eu tô na contra do vento, Marília. Eu peguei a dica aqui e agora a irrigação já começou, já vou ter que correr. Tá, mas a Alicia falou uma coisa muito interessante, né? E eu repeti aqui sobre o Andreas Pereira e o Paquetá. Queria saber aí nos bastidores o que se falou sobre isso. Primeiro, porque o Andreas, de fato, fez um bom primeiro tempo. Segundo, porque o Paquetá, além de tudo, jogou mal. Sim. O Andrés é um dos caras que ganhou mais pontos, assim, com o Dorival. A gente viu... Deixa eu tirar as coisas daqui que a gente vai se molhar. A gente viu alguns jogadores que ganharam pontos com o Dorival nesse jogo. Entre eles, o Andrés, talvez um dos principais. Ganhou uma dupla que ganhou pontos com o Dorival. Foi a dupla que atuou pela direita, com o Savinho e o Ian Couto. Eles podem aí se tornar uma alternativa para aqueles jogos que a bola não está conseguindo chegar na área e o Dorival consegue aproveitar o entrosamento que os dois têm jogando lá pelo Girona. O Savinho joga dos dois lados no Girona, mas jogando pelo lado direito, e o Ian até chegou a falar depois da zona mista que eles treinaram aquele movimento dele passar pela direita e deixar o meio para o Savinho conseguir conduzir com a perna boa dele, que é a esquerda, e é assim que sai o gol do Andrés. E esse movimento foi uma coisa que a gente viu ser treinada aqui. O Dorival cobra muito que o cara que jogue como 10 ali, seja o Paquetá, seja o Andrés, pise muito na área, seja esse quarto, quinto homem chegando na área quando existe uma linha de fundo ali com o lateral, por exemplo. Então ele quer bastante que o meia ali, o camisa 10, pise na área. E é por isso que o Andrés também ganhou ainda mais pontos com ele depois do jogo contra o México. Senhores, queria que você passasse a agenda aí da seleção brasileira para a gente poder te liberar aí antes que a irrigação te dê um banho. O Brasil treina agora aqui no complexo da ESPN, dentro da Disney, e amanhã vai treinar já no estádio, um reconhecimento de gramado, no estádio que vai acontecer o jogo contra os Estados Unidos, depois o jogo contra os Unidos, e aí uma folga no dia 13, logo depois do jogo, e retoma os treinamentos aqui no complexo da ESPN dentro da Disney. Obrigada, Éder. Bom trabalho para você. Seleção brasileira que só estreia na Copa América daqui a 15 dias. Dá tranquilamente para todo mundo jogar e etc. Negócio de minutagem, quilometragem, sei lá, centímetros cúbicos de suor, refis. Os caras podiam jogar, né? Outros jogadores de times importantes também estão jogando amistoso antes de começar a Eurocopa e antes de começar a Copa América. E o Dorival, o ciclo dele é curtinho, ó. Como diz o Renato, é 2 anos. Nada mais do que isso. Vou passar a bola para o Renato, porque acho que o grande gol da seleção brasileira, desde que está reunida lá, aconteceu indiretamente hoje na Espanha, né? Golaço do Vinícius Júnior, iniciativa do Vinícius Júnior, resiliência do Vinícius Júnior. 3 torcedores do Valência foram condenados a 8 meses de detenção por racismo, além de terem que ficar fora dos estádios da Espanha por 2 anos. O post dele de reação a essas prisões é emocionante. Para quem não viu, não sei se a gente tem aqui, se o Thiago Braga separou, mas para quem não viu, por favor, agora vá ver o post de reação do Vinícius Júnior em relação a essa coisa, em relação a essa condenação desses torcedores. Ele disse exatamente o seguinte: eu não sou vítima de racismo, eu sou algoz dos racistas. Vinícius Júnior, você é muito ídolo. Vai, Renato. É espetacular, né? Espetacular. Pela primeira vez, a Espanha, né, que a gente tem visto como dando várias demonstrações de ser um povo racista, finalmente a justiça espanhola faz justiça, porque o mínimo que se esperava era que esses caras fossem condenados. E vem muito mais por aí, como o próprio Vini diz no seu post. E ainda virão outros, porque tem que ser condenado. São só 8 meses, não interessa. Tem uma coisa simbólica nessa condenação que é muito grande, e que torna o Vini maior ainda. O Vini realmente virou um exemplo. Eu agora estou convencido de que o Vini vai ganhar a bola de ouro, porque eu tinha medo de que houvesse uma reação racista para evitar que ele ganhasse. Quando eu vejo a própria justiça espanhola condenar torcedores que fizeram atos racistas contra ele, eu me convenço que o Vini, hoje em dia, se tornou muito mais do que um grandíssimo jogador de futebol. Ele é um símbolo. E até para a FIFA
É muito bom que esse símbolo seja considerado o melhor jogador do mundo na atualidade. Espetacular, adorei. O Vini é muito grande, gente. O Vini é muito maior do que um brilhante jogador de futebol. Essa é a verdade. Alicia Casão, quer dar um pitaquinho? Eu quero falar uma coisa. O Vinícius Júnior realmente transcende o futebol. Esse sim transcende o futebol. Esse realmente tem tudo que um ídolo precisa ter relacionado a, principalmente as crianças. O Vini joga muito, faz gol decisivo, é alegre, sorridente e é um algoz dos racistas. Merece a bola de ouro, eu concordo com o Renato, eu acho que vai ganhar todos os prêmios que existem para um jogador de futebol dessa temporada. Eu acho que vai cair para o Vinícius Júnior, porque é essa simbologia. Eu acho que a FIFA precisa de um ídolo dessa maneira, que ela nunca teve um ídolo dessa maneira. E o Vinícius Júnior pode mudar um pouco a antipatia que todo mundo tem, inclusive eu, com as atitudes que a FIFA toma. Por exemplo, fazer a Copa no Catar. Né? Ela se queimou, assim, a imagem dela não ficou legal organizando aquela Copa no Catar, um país opressor, um país que trata a mulher como um ser inferior. E o Vinícius Júnior ganhando essa bola de ouro da FIFA, da France Football, ou qualquer outro prêmio que existe, vai, pelo menos, dar uma limpada na estrada social, que a FIFA realmente tropeça toda hora que tenta fazer alguma coisa, ela dá uma tropeçada. Né? Ela dá uma tropeçada, por tanto que vai fazer a Copa de 34 na Arábia Saudita. Né? Mas essa aí vai dar mais uma tropeçada. Então o Vinícius Júnior não. O Vinícius Júnior é o cara que marca. Para mim, ele é o grande ídolo. Outro dia, não sei se foi aqui ou se foi em outro programa que eu falei, que na HBO Max tem o documentário do Romário, né? Romário, o cara. Para mim, o Vinícius Júnior é o ídolo. Né? Acho que foi aqui mesmo que eu falei. Se eu fosse fazer um documentário do Vinícius Júnior, seria o ídolo. O ídolo, porque é isso. O que a gente espera de um ídolo? Além de jogar bola, fazer gols decisivos e tudo mais. A gente espera um comportamento, uma mensagem social importante. E é o Vinícius Júnior que faz isso. Sofrendo na pele, hein? Não é que ele faz, né? Faz porque ele tem a ideologia. Não, o moleque foi agredido, o moleque é perseguido. Ele foi perseguido, continua sendo perseguido. Só que ele bateu de frente, deu a volta por cima e agora ele é o algoz dos caras. Sensacional, Vini. Merece todos os prêmios possíveis. Pois é, eu queria falar também, Marília, eu escrevi a coluna hoje sobre ele, e eu acho fantástico assim, a maneira como ele está controlando essa narrativa também, né, de se colocar não como vítima, mas como algoz. Mas essa é uma guerra em que assim, a gente parte de uma situação de derrota civilizatória, né? Se para haver essas condenações, precisou haver um ato de racismo. Uau.